estamos aqui na TV 247 com o engenheiro Murilo Pinheiro e com o Leonardo Atucha, editor do 247. Eu sou Paulo Moreira Leite. Nós estamos aqui nessa conversa 3 para tentar discutir a privatização da Eletrobras. Tem várias a privatização, o governo anunciou um pacote, mas a questão que está realmente no centro do debate é a privatização da Eletrobras. E Murilo Pinheiro, além de ser uma das lideranças principais dos engenheiros do país, ele é presidente licenciado do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, presidente licenciado da Federação Nacional dos Engenheiros, e sua origem é o sistema elétrico. Ou seja, ele conhece, sabe do que está falando, e nós vamos poder falar com ele a respeito disso aí. Então, eu gostaria, para começar, como é que, assim, as notícias de hoje falam que, assim, o preço da energia vai subir. Falam que, portanto, a indústria vai ser prejudicada, o consumidor vai ser prejudicado, os investimentos que se podia imaginar que seriam feitos também serão prejudicados. Como é que o senhor vê esse pacote aí de privatização? Como é que o senhor vê isso aí? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulo. Sem dúvida, eu acho que uma preocupação muito grande, né? Quando nós falamos em privatização da Eletrobras, nós estamos falando em mais de 40% das linhas de transmissão do país estão sendo colocadas para privatização. Nós estamos falando de quase 30% de uma empresa, mais de 30% da energia brasileira. Acho que a privatização da Eletrobras vem contribuir para o esfacelamento do nosso setor elétrico brasileiro. Eu queria até aproveitar esse gancho que o senhor coloca, quer dizer, porque esse esfacelamento ele não vem de hoje, né? Quer dizer, é um processo de, na verdade, não do setor elétrico, mas da engenharia como um todo. Para a gente poder entrar em detalhes depois sobre a Eletrobras, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto da destruição das empresas de engenharia brasileira decorrente desses escândalos de corrupção, Lava Jato principalmente, quer dizer, como é que o senhor tem acompanhado esse processo nos últimos 3, 4 anos em relação às construtoras? Olha, esse é um processo extremamente difícil, extremamente complicado na questão da engenharia brasileira. Porque o Lava Jato pegou, digamos que deve ser, você tem que investigar, tem que pegar, quem fez errado tem que pagar, mas eu acho que a gente errou, eu acho que o governo errou, acho que errou-se na dose. Porque, na verdade, você poderia buscar nessas empresas aqueles gestores que assim contribuíram ou que fizeram a corrupção ou que participaram dela. Mas não empresas da forma que foram, que entraram nesse contexto todo. Então, veja bem, nós temos empresas aqui que exportam know-how, que exportam serviço, que participam no mundo todo de construções, empresas de alto valor agregado. Empresas que estão ali no mercado mundial com importância. Mercado mundial com importância, com um valor agregado enorme. E aí o que nós fizemos? Com essa questão do Lava Jato, com essa questão que foi colocada, o que aconteceu? Nós tivemos as empresas fechando, outras sendo vendidas, outras perdendo contratos. Quer dizer, as empresas, e cada empresa grande dela, sei lá, quase que uma centena de outras empresas pequenas que trabalham com elas. É possível de mencionar quantos empregos foram perdidos na engenharia? Se a gente for falar, só na Odebrecht fala-se em 100 pessoas, mas tem Andrade, tem Nós UTC, podemos Camargo. falar, por exemplo, nós podemos falar o seguinte, a entrada de profissionais, a formação, a entrada de profissionais, com saída. Então, se você fizer um saldo líquido, nós temos mais de 50 mil profissionais fora do mercado. Só com essa... Profissionais engenheiros? Engenheiros. 50 mil engenheiros, não trabalhadores, engenheiros. Não, só de engenheiros. Cada engenheiro você pode calcular pelo menos uns 30 outros profissionais. Ou seja, então 50 mil vezes 30, a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas. Exatamente. 1,5 milhão de pessoas. E uma coisa importante para a gente falar, qual que é o custo para a sociedade, ou o investimento, na verdade, para a formação de um engenheiro? E o custo de um engenheiro ocioso? Porque, na verdade, anos atrás, falava-se até que o Brasil estava formando pouco engenheiro, precisava formar muito mais. Dúvida. E hoje os engenheiros que a gente tem estão relativamente ociosos. Né? Então, nós temos um projeto nosso, dentro da nossa federação, na qual eu estou presidente licenciado. Nós temos um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto nós lançamos em 2006. Era um projeto em que nós discutíamos que nós
tínhamos que estar discutindo as questões da sociedade, que nós tínhamos que colocar nossa cabeça para fora, apresentar propostas factíveis com relação à energia, saneamento, meio ambiente, transporte, habitação e assim por diante. Quer dizer, só para entender um pouquinho, eu li esse projeto, a impressão que dá é assim, é que os engenheiros resolveram colocar-se, assim, assumindo um papel social, que eu não sei se eles tiveram em outro momento, mas colocando um papel social, dizendo, nós temos um papel no desenvolvimento, nós queremos fazer isso, quer dizer, é uma postura nova, pelo que eu entendi disso aí. Lançamos isso em 2006, com essa intenção, Paulo, exatamente com essa intenção. A intenção de que nós pudéssemos, até por quanto que você está falando, Leonardo, quanto que a sociedade contribui para a formação de um profissional engenheiro. São 5 anos de formação. Claro. Nós temos que entender que nós devemos também à sociedade essa participação. Então, voltando a isso, Paulo, nós fizemos esse projeto em 2006, uma coisa que nós fizemos naquela oportunidade, mais de 30 seminários no Brasil todo, discutindo cada uma dessas questões e apresentando. Na época, a ideia que nós tínhamos era o seguinte: nós vimos numa recessão de muito tempo. Isso. Nós falamos do engenheiro que virou suco. Então, nós vimos lá atrás de uma recessão. O engenheiro que virou suco foi um engenheiro que, sem emprego, abriu uma lanchonete na Avenida Paulista. Sei lá, o engenheiro que virou suco, virou filme, inclusive. Exatamente. É só para os mais jovens terem uma noção. Nós vimos um processo, Brasil crescendo muito pouco, muitas vezes não crescendo e tal. De repente, nós, com essa proposta, com ideias, nós achávamos o seguinte: o Brasil vai crescer mais de 6% ao ano, 7%, 9%. Essa era a aposta de vocês? Essa era a aposta e aconteceu. Aí nós soltamos esse projeto, nós encaminhamos, discutimos também educação e tal. Então a ideia é que a gente pudesse, a partir dali, botar a cabeça para fora, dizer o seguinte: o engenheiro tem que contribuir numa discussão política da engenharia, da tecnologia nacional, pelo desenvolvimento e crescimento do país. Então nós fizemos isso. Então a gente veio com esse projeto, as coisas vieram se desenvolvendo e tal, as coisas vieram até a proposta de desenvolvimento e crescimento na área da educação e tal. Que a gente propôs uma questão, um rol de questões factíveis, abordando e encampando cada um dos pontos. Então, no transporte, nós falamos que é isso, na energia e assim por diante. Acho que a gente vinha num processo bastante forte discutindo isso. Por isso, a discussão... E essa discussão era coordenada... Tinha participação do governo também? Era uma discussão... Essa discussão nós chamamos a sociedade civil organizada, nós chamamos profissionais, nós chamamos governo, nós chamamos secretários de ministros. Nós trouxemos a sociedade para discutir, sem uma veia partidária. Mas uma coisa de intervenção. Exatamente. O Estado investindo, dizendo senão não o seguinte, funciona, que nós tínhamos que falar, naquele momento nós entendíamos o seguinte, que nós tínhamos que, a iniciativa privada tinha que investir, mas o governo tinha que dar a sua contribuição, porque se ele não o fizesse, não tinha como fazer a iniciativa privada entender e acreditar. E nesse período, doutor Murilo, quer dizer, o Brasil viveu talvez o maior ciclo de obras em infraestrutura, talvez desde o período militar. Sem dúvida. Isso tudo foi interrompido, quer dizer, quando veio essa bomba atômica, uma bomba de hidrogênio que parou todo mundo, quer dizer, empresários presos, as empresas paralisadas. Como é que vai ser possível encontrar uma recuperação depois disso? Porque você tem, inclusive, empresas que foram vendidas. Sim. Se eu não me engano, acho que a Camargo Correia foi vendida para grupo chinês, a parte de engenharia. Sim. Quer dizer, quais são as... Então, eu acho que a recuperação dessas empresas é uma coisa que nós vamos ter que ir discutindo ao longo do tempo. Porque, na verdade, isso ocasionou terríveis problemas, né? Então, se você pensar que as empresas que estavam trabalhando imediatamente após todo esse episódio, perderam os contratos fora, pararam de trabalhar fora. Quer dizer, é um desmonte mesmo. Algumas ficaram carimbadas, né? Para sempre, talvez. Isso. Por exemplo, nós tivemos uma privatização, uma licitação na Petrobras, por exemplo. As empresas brasileiras não puderam participar de licitação da Petrobras. Licitação da Petrobras. Empresa brasileira. Porque elas estão envolvidas nesse processo. São inidôneas. Tá. 20, quase 30 empresas de fora participaram. 20 e tantas delas... Tinha algum caso também? Tinha caso de corrupção natural, de pessoas, como deveria ser encarado aqui. Ou em outros países também, sim, em outros países. Não, eu estou dizendo de outros países de origem, seus países de fora. Outros países de fora. Todas elas tinham, 20 e tantas tinham. E participaram. Então, eu acho que
que nós vamos ter que trabalhar, então na sua Foi pergunta, quase que uma Leonardo. reserva de mercado ao contrário, né? Exatamente. Então nós temos que trabalhar, eu acho, por exemplo, nós estamos com mais de 5.000 obras paradas, federais. Então qual que é a nossa posição? Se você me perguntar enquanto jornalista, Isso. você me diz o seguinte, como é que nós podemos recuperar, como é que nós podemos começar? Eu digo o seguinte, comece por terminar as obras paradas, através de um cronograma, de começo, meio e fim, com projeto básico, projeto executivo, cronograma de obras e valores sendo colocados. A hora que você estabelecer, talvez, uma agenda de que nós vamos começar com 1.000, com 500, com 100, das 5.000 que estão paradas, você tem condição de fazer com que a iniciativa privada, ao longo e ao lado dessas obras que estão paradas, comecem a movimentar e a economia começa a movimentar. E eu acho que a gente tem o princípio... de uma recuperação? Isso, o princípio de uma recuperação. Mas assim, agora, direta e reta. Não uma é recuperação através de juros e tal, mas uma recuperação de fato, de trabalho, de desenvolvimento. Porque nós estamos também discutindo a reindustrialização. Ou seja, tem que virar essa página. Sem tem dúvida. que virar essa página agora, e acabar com o senhor acredita, assim, nós estamos vivendo um período muito particular da nossa história, né? Legal. Então o governo que aprovou um teto de gastos que é para não crescer. Quer dizer, não é que vai continuar, vai cortar daqui para frente por 20 anos, aprovou isso. E está tomando várias medidas de enxugamento. Embora os juros estejam baratos, não quer dizer que... do investimento, não do custo. Enxugar o investimento, né? Quer dizer, embora os juros estejam caindo, na verdade eles não se refletem na produção. O senhor acha que é possível pensar isso, que é um plano realista? Vamos dizer, 5.000, tá ali, as obras estão aqui, não estão fazendo nada de... É evitar o desperdício, né? Claro. Evitar aquelas matérias do Jornal Nacional daqui a 2 anos. Olha aquela obra que foi abandonada, aquela coisa... Elefante branco, né? Evitar tudo isso. Vamos fazer, quer dizer, então, tem muito realismo nisso que o senhor está falando aí. Agora, o senhor acha que é possível esperar, realisticamente, isso deste governo que está aí? Assim, falando como brasileiro, na verdade, sem querer... Na verdade, eu abordo de uma outra forma. Boa. Eu acho que nós temos que provocar. Tá. Eu tenho uma dúvida aí, e eu acho que essa dúvida está sendo colocada o tempo todo, né? Tá. Todos nós estamos vendo. Estamos vendo, exatamente. Todos nós estamos vendo, a dúvida está aí sendo colocada. Agora, o que eu acho que nós temos que provocar. Quando, muitas vezes, nos perguntam, então o cara diz o seguinte, às vezes, também uma imprensa de fora, europeia, liga para nós e diz, então quer dizer que está tudo muito ruim? Eu não quero discutir isso, eu quero discutir o crescimento e o desenvolvimento. Eu quero discutir que nós, da engenharia, temos que propor. Nós temos que ir atrás. Obviamente, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Então, nós vamos ter que provocar, discutir uma privatização como essa que está sendo colocada, nos colocar contra, tentar que a gente faça com que as pessoas entendam diferente. Eu queria chegar nesse ponto de se colocar contra, mas antes só acabar um ponto, quando o senhor falou, olha, houve uma licitação da Petrobras, as empresas brasileiras não puderam participar e vieram as estrangeiras. Isso. Quando vêm as estrangeiras, qual que é o impacto delas no mercado de trabalho? Porque tem um discurso, não, precisamos abrir o mercado de engenharia para as empresas internacionais. Elas contratam os engenheiros brasileiros têm posição de destaque? Não é assim que funciona? Não, de fato. Como é que é? A empresa que vem de fora, a gente fica de fora. Eu quero dizer claramente, a gente fica de fora. O que, na verdade, é o seguinte, por exemplo, vamos falar um pouco do conteúdo nacional. Que é um outro ponto importante. Então, veja bem, a gente rebaixa o conteúdo nacional. Com o rebaixamento do conteúdo nacional, nós não damos oportunidade, não damos subsídio para que as empresas fabricantes aqui possam oferecer. Com isso, nós fizemos um cálculo, assim por baixo, a gente perde 5.000 empregos de especialistas, de profissionais, estou falando só na área de engenharia. Profissionais engenheiros. Mas engenheiro de alto conhecimento. Tá. Você perde de cara 5.000. Com esse rebaixamento que já foi rebaixamento. Por quê? Porque todas as empresas de fora têm esse... Justamente essas pessoas, tem esses profissionais, é disso que... E tem também como o Brasil, a condição, e tem também a condição de ter um conteúdo local lá. Para capitalizar-se, né? Claro.
porque aqui não tem. Então, eu acho que nós temos que fazer um papel, nós, na área tecnológica, nós temos que brigar, nós temos que ir para cima. Tá. Isso nós temos feito. Nós estamos discutindo essa questão do conteúdo local, nós abrimos uma grande discussão, a questão Mas tem um lobby muito grande, aí falando assim, especificamente, no caso do petróleo, do Instituto Brasileiro do Petróleo, que é dominado predominantemente por empresas internacionais, que faz um trabalho gigantesco contra o conteúdo nacional. Sim, sem dúvida. E a gente não vê as entidades empresariais, CNI, talvez a BIMAC um pouco, né? A gente até já entrevistou uma pessoa de lá, mas falta um pouco de reação das entidades empresariais brasileiras para enfrentar isso. Quando nós fizemos essa discussão do conteúdo nacional e quando nós fizemos a discussão da Petrobras, dessa licitação, nós conseguimos juntar a BIMAC e todas as outras grandes empresas para uma grande discussão nacional. Mas vocês conseguiram, vou fazer uma pergunta assim, considerando o que é a mídia brasileira, eu pergunto se vocês conseguiram ser ouvidos. Porque, vamos dizer assim, quando eu falo com o senhor, quando eu falo com o César Prata, quando eu falo com algumas outras pessoas, a gente ouve uma coisa. Agora, quando a gente fala, você abre um jornal, você liga, é tudo assim, não, eles querem o cartório, eles querem a proteção, é o capitalismo de compadrio, né? É isso que a gente ouve. Como é que é isso? Como é que é? Esse monopólio da mídia também prejudica vocês, prejudica a nossa indústria, prejudica isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho o seguinte, o eco não é... Nós não temos esse eco. Mas nossa discussão... Porque o eco que você deveria ter... Sim. Até porque nós estamos falando de empregos. Claro. Assim, o que vai acontecer vai ser quando aparecer uma matéria no Fantástico do engenheiro dirigindo Uber, que saiu uma matéria, inclusive, na Folha de São Paulo, há algum tempo atrás. Mas, enfim, quer dizer, então o senhor dizia, quando vem as empresas de fora, o engenheiro fica de fora. Fica de fora. Na privatização da Eletrobras, porque fala-se, inclusive, quer dizer, que pode se abrir espaço para empresas chinesas, internacionais. Como é que... Quem mais está entrando nas empresas elétricas, energéticas? Por quê, hein? Porque, na verdade, esse é um lugar muito importante. Explica um pouco para... Muito importante. Esse é um lugar fundamental. Eu acho que a energia é a base de tudo. Claro. Então, é um negócio fundamental. E as empresas que estão entrando, muitas delas, são empresas do governo chinês. Quer dizer, o governo chinês está querendo... E esse interesse estratégico do mundo, no mundo, né? Claro. E aí nós vamos fazer o seguinte, estamos falando de Eletrobras. Obviamente, com a privatização, nós vamos ter um aumento da energia. Claro. Nós temos o maior sistema do preço. Nós temos o maior sistema, um sistema interligado. É um sistema fundamental para o país. O sistema interligado é um sistema que você fala com todas as usinas do país e você controla isso através do Operador Nacional do Sistema, que é a ONS. Mas esse sistema interligado é fundamental. Então, quando você fala dessas usinas, você fala da transmissão de energia, que era para nós também, se você pensar, um fator que você nunca deveria privatizar. A transmissão? A transmissão... Por que não? Porque é o seguinte, é ela que vai dar a condição de levar a energia para o país todo. Quer dizer, tem a cachoeira, vamos simplificar, né? De onde sai a energia hidrelétrica. Aí tem a usina. E a usina. Aí tem aquelas linhas, que são as linhas de transmissão. Ali é que está o... A linha de transmissão é uma coisa que, quando se pensou, que a gente já foi contra lá atrás, mas quando se pensou em privatização, diria o seguinte, estrategicamente, você nunca deveria privatizar a transmissão. Até a usina você privatiza. Isso, a transmissão de jeito nenhum. Porque a transmissão é o direito de ir e vir. Da energia. Imagina alguém que possa cortar e dizer, não, agora você não tem mais, Isso. agora eu vou priorizar para cá, exatamente. para lá. Transmissão é o direito de ir e vir. Então era uma coisa estratégica que nós não faríamos, quer dizer, nós, estou dizendo, a proposta, não faríamos nunca. Claro. Isso foi feito já aqui em São Paulo e está sendo feito lá. Atinge a soberania, sem dúvida nenhuma. Agora, quando o senhor fala assim, chineses, né, entrando, porque empresas estatais, por que existe aquele tabu? Não, veja bem, a empresa não é eficiente, a Eletrobras, com a gestão, ela vai... E houve um ministro de Minas e Energia que é um garoto, é uma criança praticamente, quer dizer, não quero... Não fala assim. Não, mas é uma criança. Talvez não tenha 30 anos. Ele é filho de 30 anos de idade, é filho de um senador implicado nos escândalos de corrupção, inclusive no setor elétrico, mas está lá. E aí ele fala, quer dizer, que o preço vai cair. De repente, um dia depois, 2 dias depois, vem a ANEEL, não,
Pelo contrário, a energia vai subir. No mínimo 16%. Além disso, você teve várias fontes de mercado que disseram, olha, no regime de cotas, que é onde estão essas usinas hoje, que já foram amortizadas, megawatt-hora, R$60. No Mercado Livre, 170. Por que tirar essas usinas que já foram pagas pela sociedade e botar no regime de Mercado Livre? Qual que é? Então, essa é a nossa dúvida. Para que fazer isso, né? Porque, na verdade, essas usinas estão amortizadas. Portanto, elas estão pagas. Isso quer dizer, Estão já estão pagas, pagas. amortizadas. Agora Itaipu, a sociedade já pagou por Itaipu, Sim, já pagou amortizada, por tudo Sobradinho, isso. Ilha Solteira, Tudo tudo isso. isso. E aí você diminui o preço, né? O preço fica mais baixo. Quando você... Quando você amortiza, ele fica mais Claro. baixo o preço. Então, privatização é energia mais cara para as pessoas e para as empresas também. Sem dúvida. É competitividade menor para a indústria brasileira. Sem dúvida. E cadê a indústria brasileira reagindo? Cadê a CNI? Então, eu acho Cadê a Fábia, que... né? Cadê todo mundo? nós estamos discutindo hoje também no Brasil todo a reindustrialização. Né? Nós temos que parar de vender commodities, nós temos que ver as questões, a matéria pronta. Nós estamos trabalhando nessa direção da Petrobras, né? Acabar vendendo óleos. Né? Claro. Então, acho que nós temos que discutir isso muito fortemente. A ideia é que a gente, nesta questão da Eletrobras, que a gente faça uma grande conversa também com o pessoal da indústria, entendendo que é possível, que precisa discutir isso para que isso não ocorra. Eu, em particular, acho que se nós enfrentarmos firmemente, essa privatização não ocorrerá. Você acha que é possível barrar essa privatização? Eu tenho uma visão, Como? só para fazer um comentário, desculpa. A minha visão particular, eu não sou entrevistado, evidentemente, mas eu acho que esse anúncio foi feito única e exclusivamente para ocupar o noticiário. Porque não existia nenhuma preparação antecedente. Isso, por isso que eu acho. Qual é o modelo de privatização? Não sabemos, só tomamos. Se a gente para recuperar no tempo, quer dizer, o que foi a privatização do sistema Telebrás, foram 2, 3, 4 anos de preparação. Né? E agora estão dizendo que vão fazer até o ano que vem, não tem modelo, não tem nada. Quer dizer, eu acho, que existe aí, daqui a pouco vai ter uma denúncia contra a pessoa que ocupa a presidência da República e tem uma necessidade de mudar o foco, talvez. Não sei. O que você acha que é? Eu acho que eu acho que ela não é ainda a vero, não dá para a gente entender dessa forma. Até porque essa colocação feita desta forma, como você falou, eu também compreendo e também entendo desse lado. Eu acho que as coisas não estão preparadas e colocar dessa forma me parece um pouco... Só foi bom para o mercado financeiro, né? Para quem estava comprado em Eletrobras. Exatamente, precipitado. E aí tem os interesses, quem é que estava, quem é que sabia antes, quem sabia depois. Essa é uma outra questão de mercado que CVM, eu não consigo enxergar direito. Mas é uma questão de mercado que precisa ser olhada. Mas eu acho que não há condição, neste momento, de falar isso está sacramentado e vai ser feito. Eu acho que se nós fizermos um grande debate. Uma mobilização. Uma mobilização. Eu acho que a gente barra, pelo menos, a forma como está sendo colocada. Porque ele está colocando uma forma até o seguinte, eu vou acrescentar ações, né? Eu vou privatizar de uma forma meio esquisita, né? Quer dizer, eu vou privatizar acrescentando ações e fico com o poder de veto. Que é aquele poder de veto que usa o governo, que conforme o governo de plantão ele usa, conforme o governo de plantão ele não usa, né? Mas o senhor tocou num ponto, quer dizer, a questão do preço. Então está claro, todas as pessoas que entendem minimamente tudo dizem, o preço vai subir, então atenção, sua energia vai ficar mais cara. Agora, e a oferta de energia? Porque, outro ponto, o Brasil viveu apagões, né? Final do governo Fernando Henrique, tinha poucos investimentos, e depois a oferta de energia no Brasil, goste ou não dos governos que vieram depois, cresceu muito. Tivemos lá as usinas da Amazônia, Belo Monte, antes as do Rio Madeira, Angra 3 foi retomada, não foi concluída, mas enfim. Como é que fica a questão do investimento em energia se o sistema tivesse sido privatizado? Muito difícil, né? O governo vai ter que... Pedir para o chinês investir e falar assim... Ou vai ter que fazer. Ou vai fazer, né? Ou vai ter que fazer, criar uma nova empresa para fazer. Porque é o seguinte, se você não colocar... O chinês fala assim, não, mas eu só faço se o megawatt for R$200 por hora. Não, e só faço se me interessar, né? Claro. Porque a questão é comércio, é dinheiro. O caso deles é comércio. Isso, comércio. Não é uma questão estratégica brasileira.
A questão, se uma empresa particular, uma empresa privada comprar, que não tenha um compromisso definido com o governo, é comércio. É custo-benefício. Toma lá da cá, né? Custo-benefício. Faço isso aqui e ganho quanto? Então, na verdade, lá atrás, quando também começou-se a privatização do setor elétrico, a colocação forte era o seguinte: então você compra, mas você precisa acrescentar para o mercado, para o sistema interligado, tanto de energia. Havia isso? Uma contrapartida. Essa era a proposta. Aham. Não foi feita. Essa era a proposta. A primeira discussão. Isso seria inteligente. Claro. Falar, Então, se tiver que dobrar a capacidade, você compra, mas você, em tantos anos, isso não foi cobrado. Isso não foi resolvido. Em tantos anos, você precisa acrescentar tantos megawatt-horas para o sistema. Porque aí você você tem que ter um investimento. Aí você tem uma decisão do investimento. Dali para frente não teve mais. Então, imagina o seguinte, que uma discussão como essa, aí eu vou, a Eletrobras, tá bom, a Eletrobras você vai ter que acrescentar tanto de energia, oferecer uma oferta de energia de tantos megawatts. Através do quê? Eu vou construir uma usina, eu vou trazer mais isso, mais aquilo, quer dizer, ele tem que estar no seu projeto. E no contrato tem que estar isso definido. Terceiro aspecto, a gente falou do preço do investimento, tem um aspecto ambiental. Os maiores recursos naturais do país. Rio Paraná, Rio isso, Rio aquilo e tal. E que estão sujeitos à questão das chuvas, hidrologia. Sim. Às vezes você tem seca, enchente e tal, tudo isso, quer dizer. E às vezes você tem que parar as usinas, inclusive. Como é que você regula um negócio desse? Quer dizer, por exemplo, tem uma seca, tem que parar Furnas, ou tem que parar tal usina. Você vai pedir para o chinês para ele parar? Ou para o americano? Isso tem que ficar muito bem definido, né? Eu acho que essa questão é uma coisa fundamental, a questão, você falou de soberania e tudo mais, isso é importante. Mas nós temos a ANEEL e temos o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Se isso tiver de uma forma bem acertado, talvez o ONS comande isso. Talvez comande isso. A minha dúvida é o seguinte: quando você pega 40 e tantos por cento... Quem que vai comandar, né? Se você pega 40 e tantos por cento, o poder que fica na mão de uma iniciativa privada é muito grande. É mais fácil... A iniciativa privada... Controlar as agências, vai ser controlada por elas. Exatamente. Se a gente não tiver isso bem definido, você com 47% do mercado, 40 e tantos por cento do mercado de transmissão... Você, né? Como que você... Já tem setor privatizado. Isso. Em São Paulo, muita coisa já foi privatizada. Como é que a gente pode sentir? Porque tem uma coisa, a gente está falando muito de entrada do capital chinês aqui, né? Como um exemplo. Como exemplo, não. Mas, inclusive, só para acrescentar, o Michel Temer está embarcando para a China. Dizer, estou vendendo, tal. É que, vamos dizer assim, há alguns anos, né, no governo anterior, a gente participava de uma coisa chamada BRICS, que é os dois países iam lá e discutiam um país. Agora nós estamos numa posição diferente, nós estamos recebendo investimentos, estamos quase que sendo recolonizados, porque agora a gente não é mais uma discussão soberana de um projeto comum, de um projeto, uma tentativa, né? Era apenas uma tentativa, talvez até utópica e tal, mas era real, de você ter. Agora, como é que dá para você pensar nisso aqui daqui para frente? É uma regressão muito grande? Eu acho que nós vamos ter que passar limpo isso. Eu acho que nós vamos ter que passar limpo isso. Eu acho que nós vamos ter que discutir. Eu acho que nós temos que, como obrigação, abrir uma discussão. Porque eu acho assim, ouvindo o senhor falando dos engenheiros, esse papel, os engenheiros são muito ligados ao desenvolvimento de um país. Sim. A engenharia não faz sentido se um país desistir de desenvolver. Claro, né? Não tem porquê. Aí esses milhares de engenheiros que existem, que não querem virar suco, eles têm eles necessitam de um projeto que estimule isso, né? Quer dizer, Claro. Na verdade, assim, sem desenvolvimento não tem engenharia. E sem engenharia não tem desenvolvimento. Então é uma coisa que está interligada. Se nós quisermos pensar, se quem estiver no governo, seja esse ano, os anos, se não pensar em desenvolvimento, não tem como ir para frente. Então, esse tipo de opção de política econômica que nós estamos vivendo, desde a posse do Michel Temer e do Henrique Meirelles,
é uma coisa que, no fundo, vai contra a engenharia. A permanecer esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa em contradição. Assim. Isso, eu acho que a gente tem aí grandes contrassensos. Né? Nós estamos falando em economia, nós estamos falando em crescimento e desenvolvimento e estamos enxugando a economia. Nós estamos querendo falar de crescimento de empresas e nós estamos dizendo que o teto está limitado. Claro. Nós estamos falando em crescimento e desenvolvimento e pensando na Eletrobras como uma empresa privada. Nós temos que pensar numa empresa de expansão. Nós temos que dizer o seguinte, de que forma é que nós vamos fornecer e contribuir para que as empresas maiores entrem e tenham um pouco mais de oportunidade. Tinham mecanismos para isso, porque elas vinham se expandindo com aquelas sociedades de propósito específico. Claro. Você cria uma empresa à parte, que pode ter uma gestão até mais parecida com uma gestão privada, claro, e faz investimento em Furnas, ou em Belo Monte, em novas usinas. Claro. Isso vinha acontecendo. Agora, eu queria te perguntar sobre o papel geopolítico do Brasil no mundo. Por quê? Eu me lembro de ver uma capa de uma revista chamada Foreign Affairs, que dizia que o Brasil estava virando uma potência. Por que estava deslocando as empresas da China e dos Estados Unidos na África e na América Latina? Sem dúvida. Isso nunca mais vai acontecer? Quer dizer, o Brasil, voltar a esse estágio de ter uma importância geopolítica internacional, porque, vamos dizer assim, a bomba atômica aqui foi muito pesada, né? Nós acreditamos, se olhar hoje, nós temos uma dúvida, como você, muito grande. A dúvida que está sendo, assim, otimista, né? Isso. Quando fala em dúvida. Né? Exatamente. Mas eu acho que nós temos que lutar para isso. Nós temos que trabalhar nessa direção, nós temos que brigar com relação a isso. Eu acredito que, se nós olharmos hoje, a gente, se deixar os engenheiros, vão ficar ó dia, ó mês, né? Vamos pensar que é possível, que a gente pode contribuir. A nossa discussão nacional, ela vai nessa direção. A discussão que nós estamos fazendo dos nossos projetos vai na direção de apresentar proposta, de dizer o seguinte, nós temos que sair disso. Nós não podemos contribuir com esse tipo de economia. E aceitar, então, nem se fale. Nós estamos brigando contra isso. Eu acho que é importante, desculpa, Paulo, só para não perder esse ponto, quer dizer, as pessoas às vezes acham, não, as empresas de fora são melhores. Eu queria que o senhor falasse um pouco da história da engenharia brasileira, porque, por exemplo, Itaipu foi muito antes da... Então tem muitas coisas. As nossas empresas de energia exportam know-how para o mundo todo. Quem tem o maior know-how de hidrelétrica no mundo é o Brasil. Quem tem os maiores engenheiros de barragens, engenheiros de montagem, é o Brasil. Nós... Quer dizer, além da Petrobras, que também a gente tem águas profundas, Sim. a gente está na ponta, tem também. Nós não devemos, não perdemos nada a nenhum país. Não, assim, falando... Pode acreditar nisso. Não, eu acho importante porque as pessoas... A primeira coisa, falam, mas o Brasil não tem tecnologia, não tem pessoas, isso assim, é lugar comum. Tem tecnologia, as nossas empresas de engenharia eram de ponta, empresas de... Tanto é que o interesse veio grande em cima da gente, ué. Claramente o interesse veio grande para quebrar um... Se nós fôssemos pequenos, por que entraria as empresas de fora? Por que precisaria abrir a proibição? Por que não deixava, né? Se é isso... Deixa disputar que vai perder mesmo, né? Junto. E o senhor, na sua carreira, foi engenheiro elétrico também? Como é que foi a sua trajetória? A sua trajetória como engenheiro? Sim, eu sou engenheiro eletricista. Passou pela CESP? CESP, CETEP, empresas de transmissão, empresa de distribuição, de geração, de operação de energia. Participou do ciclo das grandes obras? Participei de tudo, inclusive das privatizações, das brigas, de tudo isso, nós participamos. Sempre do outro lado. Eu queria fazer uma pergunta, uma coisa que é interessante, porque vendo o discurso do senhor, uma coisa impressionante que é a seguinte, nós nos habituamos nesses últimos momentos assim de protestos, coxinhas, país dividido, tal, assim, a identificar pessoas assim de classe média com pessoas assim conservadoras, pessoas identificadas com esse governo que está aí, pessoas que... E de repente o senhor tem um discurso de um... O senhor tem esse movimento que o senhor faz crescer e tudo isso, claramente um movimento ligado ao desenvolvimento. Claramente um movimento que tem uma linhagem progressista, vamos falar assim para ficar, né, desenvolvimentista, a favor da distribuição de renda. O senhor fala claramente num discurso que não tem nada a ver com
o que muita gente identifica com o pensamento de classe média, que tudo começa a chegar com uma coisa conservadora. Como é que é isso aí? O engenheiro é mesmo essa coisa um pouco, esse personagem um pouco diferente. Eu podia errar bastante, mas dizer o seguinte, os engenheiros são definitivamente classe média. E todos nós pensamos nessa direção, todos nós não, nessa direção. Acho que se nós temos que trabalhar nesse desenvolvimento, no crescimento, na participação, e isso é o pensamento das nossas federações, da nossa federação, dos nossos sindicatos. Nós temos a compreensão que nós temos a obrigação de discutir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil com mais oportunidades. Essas discussões que nós fizemos em torno desses movimentos todos no país, foi nessa direção. Obviamente que sem a conotação partidária, mas uma conotação da política nacional. Por exemplo, esse documento que nós fizemos em 2006, Cresce Brasil, ele deu origem ao PAC. O PAC foi Como pautado, assim? Explica. O PAC foi pautado nesse documento nosso. Em 2006, o Lula era candidato à reeleição. Reeleição, exatamente. Com mais tantos outros candidatos. Nós fizemos 30 seminários no Brasil todo. Cada dois seminários discutindo um tema. Energia, saneamento, meio ambiente, educação, habitação, transporte, e assim por diante. Nós montamos um caderno e apresentamos esse caderno a todos os candidatos a presidentes e governadores naquela época. O Lula foi reeleito, aí ele pediu que os ministros, tanto Guido Mantega, Paulo Bernardo e tal e mais, viessem conversar conosco para que a gente apresentasse esse trabalho aí. Nós o fizemos. A partir daí, foi lançado o PAC. Motivado, um pouco espelhado e motivado pelo nosso documento Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Agora eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco mais delicada. Isso, desculpa, só para terminar, isso comprovado pelos ministros da época, que foram 4 anos depois, disseram o seguinte, nós nos espelhamos, não ipsilitse, é claro, nós nos espelhamos, nós tomamos a iniciativa através do documento preparado pela Federação Nacional dos Engenheiros. O senhor era presidente já na época, né? Já era presidente. Todo mundo é a favor do desenvolvimento, do crescimento, claro. Mas tem uma questão que surge. Por exemplo, as empreiteiras, elas se tornaram as grandes doadoras de campanhas políticas no Brasil. Ou seja, elas têm uma capacidade de influenciar a agenda pública. Quando elas influenciam a agenda pública, elas não provocam também uma má alocação de recursos? Por exemplo, eu me lembro de Salvador, que tinha uma discussão de fazer um metrô ou de fazer um BRT. E o BRT, naturalmente, era muito mais barato que fazer um metrô. Mas decidiu-se pelo metrô. E aí as pessoas podem alegar, não, isso aconteceu porque havia pressão das empreiteiras. Copa do Mundo. Tinha gente que fala, não, o Brasil não precisava de uma Copa com 12 estádios. Do lado da moeda também, não era um excesso de investimentos, talvez, desnecessário? Como é que a gente acha a medida exata? Eu acho que a discussão com a sociedade. Eu acho que nós devemos estar discutindo isso mais... com mais aí propriedade. Os engenheiros, os governos e tudo isso. Com mais propriedade. Eu acho que, por exemplo, o seguinte, o governo tinha que abrir essa discussão. Quando ele falar o seguinte, nós vamos construir isso aqui, nós temos que chamar os engenheiros, nós temos que chamar os técnicos, nós temos que participar efetivamente da discussão. A sociedade civil discutir isso. Por que nós vamos construir um aqui, se tem um ali? Por que nós vamos fazer isso? Tinha-se naquela oportunidade a intenção do legado. O legado que ficaria para nós todos brasileiros. Na oportunidade Copa. Na Copa. Tá. Tinha-se essa ideia. Então, o que nós vamos deixar? Vamos deixar um legado. Então, mesmo que a gente construa, vamos fazer um metrô, vamos fazer um monotrilho, qualquer coisa nessa direção, nós tínhamos a intenção de que o que vai acontecer? A sociedade, os brasileiros, os cidadãos, vão usufruir daquilo que foi colocado. Então, seria o... Quantos? Eu acho que deveria ter sido feito com mais propriedade. Não acredito, veja, não acredito que seja uma influência só, acho que tem um pouco, da empresa que quer fazer. Tem o governador que quer fazer tem o interesse, tem o interesse e outros.
Por exemplo, os estádios feitos pelas empreiteiras e tal, foram coisas muito bem feitas. Tecnicamente, muito bem feitas. Agora, nós tivemos algumas obras paradas, alguns que iniciaram e não terminaram, algumas questões no entorno que não foram concluídas, que deveriam ser feitas, deveriam ser discutidas. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Olhando aí, fazendo assim, o que foi feito e foi bem feito. O que foi feito e não foi muito bem feito. O que era necessário e não era e foi feito. O que talvez fosse necessário e não foi feito. Ou seja, o balanço geral. O que você acha? Foi positivo ou negativo esse período que a gente viveu aí? Eu acho que a gente poderia falar que foi positivo. Acho que nós poderíamos falar que foi positivo. O que eu acho que nós deveríamos ter, acho eu, enquanto governo, cidadão, enquanto engenheiro, sociedade civil, liderança, tudo. Eu acho que a pior obra que existe é a obra parada. Claro, o que a gente tem hoje, essas 5 mil. A pior obra que existe é a obra parada. Nós temos muitas obras que pararam ao entorno, no redor e por conta desses estádios. Não conseguiram terminar, estão parados. O que eu vejo é o seguinte, nós temos condição de avançar. Se nós terminássemos essas obras, se nós fôssemos para dentro delas. Agora, a discussão, qual era a necessidade de fazer estágio em tal e tal lugar? Essa era uma discussão que poderia a sociedade participar. Mas para a gente não perder esse ponto, e até nosso tempo está um pouco avançado, eu queria pedir para encerrar com essa questão. O senhor acha que o financiamento empresarial de campanha, ele deveria voltar, ele deve ser abolido? Porque isso, na verdade, talvez tenha sido a causa maior da destruição das empreiteiras brasileiras. E hoje existe uma pressão para que esse financiamento volte. Como é que o senhor vê esse... Então, eu enquanto cidadão, né, eu acho que eu enxergo o seguinte, quando a gente coloca o valor, ele é muito agressivo à sociedade, porque você diz, esse valor desse tamanho, e nós aqui com falta de empregos, alguma coisa assim, ele é agressivo. Por outro lado... Mas você está falando do valor de campanha, o valor ao fundo público? O valor do fundo. Fundo público. O 3,5 bi está dizendo, o valor é muito grande. Estou dizendo enquanto agressivo nesse momento. Tá. Mas eu acho que há necessidade de um financiamento público para que a gente não tenha mais o financiamento privado. Esse casamento... Exatamente. Eu acho que... Eu estou querendo colocar o contraponto, né? Tá, a hora que você olha, você diz o seguinte, a sociedade se assusta, o cidadão se assusta. É fácil dizer, olha, é muito, olha que exagero, que absurdo. Esse valor é um valor muito grande para aquilo que nós estamos passando no país. Mas se nós olharmos de uma forma mais técnica, nós diríamos o seguinte, esse valor não é suficiente, talvez, precisa se discutir muito, talvez ele não seja suficiente para bancar essas campanhas da forma que está. Eu acho que precisaria pensar de uma forma muito mais transparente. Tudo bem, mas a destruição das empresas brasileiras não está custando 3 bilhões, está custando 300 bilhões, 600 bilhões, 10% do PIB talvez. Exatamente. Então, muito mais, né, do que a gente possa imaginar. Muito mais do que a gente possa imaginar. Porque a gente não sabe quanto vai pagar daqui para frente, eu posso dizer a vocês que o que tem em torno disso é uma coisa incalculável. Olha, eu queria te agradecer muito pelos esclarecimentos e dizer o seguinte, quer dizer, que essa causa de defesa da engenharia já era uma causa nossa permanente e o senhor vai ser sempre muito bem-vindo aqui para debater esses temas, enfim, a retomada do desenvolvimento no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Leonardo, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, falando, assim, uma conversa muito agradável, até por conta de que nós temos o mesmo caminho, né? Agora, a gente quer ouvir o que o senhor tem para dizer, né? Agora, eu acho que a retomada da engenharia é a retomada do crescimento nacional, é a retomada do desenvolvimento, do crescimento. Nós não podemos perder tudo aquilo que nós construímos ao longo de muito tempo. Tudo aquilo que foi gasto para que a gente investisse em cada um dos nossos profissionais. Vou fazer uma última pergunta. Como é que o senhor vê, dizendo isso, como é que o senhor vê a próxima eleição presidencial? Como é que o senhor vê? Qual a importância dela? Eu acho que nós estamos num momento, diria, um divisor de águas. Então, discutir política pura, eu podia dizer que eu sou muito inferior à discussão que vocês podem colocar. Mas eu acho que nós estamos num divisor de águas. Eu acho que o ano que vem nós devemos ter uma outra forma de enxergar a política.
por conta de tudo isso que nós estamos vendo, nós vamos ter uma outra forma de enxergar a política. A outra forma não quer dizer que com não quer dizer que com novos atores, ou com atores antigos ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, a nova forma de enxergar, nós vamos ter que cobrar muito mais e participar muito mais efetivamente. A sociedade, o brasileiro, tem que participar efetivamente da política nacional. Nós temos que fazer parte delas. Eu tenho discutido dentro das nossas áreas de engenharia que o engenheiro tem que se politizar mais, tem que participar efetivamente das questões da sociedade, tem que discutir, tem que estar presente nessas discussões. Nós temos que entender essa forma. Outro dia eu estava vendo por esses dias estava vendo um jornalista, colega de vocês, numa discussão fora, não numa grande mídia, mas numa mídia bem mais reduzida, ele dizia o seguinte, nós estamos discutindo a questão de políticos e tal. Aí eu disse, você sabe quem é o seu deputado? Sei e cobro dele. É isso que eu queria que nós todos o fizéssemos. Que nós participássemos efetivamente da política. Ou seja, que nós fizéssemos opinião, que nós discutíssemos o candidato e que nós cobrássemos dele. Por isso que eu estou dizendo da mudança da política. Nós não podemos mais ficar deitado em berço, deixando as coisas acontecerem. Todos nós vamos ter que participar efetivamente. Nós vamos ter que cobrar, nós vamos saber quem é que nós queremos e vamos atrás deles. Vamos estar juntos, vamos participar, vamos contribuir com um Brasil melhor. Muito bom. Doutor Murilo, te agradeço muito. Até, enfim, quer dizer, compartilhamos as outras ideias que o senhor viu. Agradeço ao Paulo também. Paulo, obrigado. E até a próxima oportunidade para que a gente possa continuar debatendo o crescimento do Brasil. Que agradeço. Muito obrigado.